Essa semana provavelmente vai ser uma semana bastante intensa, estranha, diferente. Pode ter sim situações que saiam do lugar comum, porque a gente vai estar numa semana entre dois eclipses, né? Então a gente teve o primeiro lá no dia 2, na semana passada, no comecinho do mês, e agora a gente está se encaminhando para o segundo eclipse. Então é um momento de muita convergência de energia, né? Como se a gente chegasse numa encruzilhada de uma estrada e tivesse ali a energia dessas duas estradas que se encontram, né? Então são os dois eclipses ali que estão influenciando muito esse período. Claro que, assim como eu já falei antes, né? Pode ser que a gente já venha percebendo a movimentação ou tendo algum tipo de acontecimento na sua vida, na área do seu mapa lá que a gente vai ver que cai esse eixo dos eclipses, ou coisas não relacionadas aos temas, mas que você percebe que está tudo muito intenso. E essa intensidade, às vezes ela não é externa, às vezes a sua vida continua normal, seu emprego tá lá, sua família tá lá, mas dentro de você, você pode estar se sentindo mais ansiosa, mais agitada mentalmente, as coisas dentro de você, memórias, lembranças, sentimentos, sensações, podem estar mais intensas. Então cada um vai perceber essa movimentação energética de uma forma. Às vezes o universo, enfim, a vida vai mandar para você situações como direcionamentos daquilo que você precisa fazer, daquilo que você precisa trabalhar em você. E caso isso não seja necessário, caso você já esteja fazendo o seu trabalho interno, pode ser que venha só essa agitação mesmo, essa sensação de que algo está no ar, porque a energia desses eclipses, enfim, toda essa movimentação, ela vai estar realmente no ar. É como se fosse algo muito claro, né? A gente, claro, já está nesse caminho de autoconhecimento, mas eu percebo que cada vez mais pessoas comuns, né, entre aspas, estão despertando também, estão percebendo que existe algo no ar. E é esse algo no ar que a gente pode perceber mais essa semana, tá? Então vai pedir para a gente limpar tudo aquilo que está incomodando, limpar todas as questões que precisam ser limpas, organizadas, resolvidas, tá? Então vai pedir, né, dentro desse signo, da energia desse signo, e a lua crescente, ela pede sempre para crescer algo, né? Então é um momento de tomar ação. A gente não pode mais ficar só na mente, só na imaginação, só nos pensamentos, só nos sentimentos, né? Que a energia de peixes, a energia oposta, fica ali sonhando, fugindo da realidade, fugindo dos nossos problemas, das nossas questões, né? Quantas vezes a gente sabe que tem que fazer alguma coisa e a gente simplesmente não faz? Procrastina, assiste, né, uma maratona lá do Netflix, mas não faz o que precisa, e a gente sabe que tem que fazer. Então isso é a fuga da realidade, não é só drogas, não é só beber, não é só esse tipo de fuga, que sim, aí já vira uma questão mais séria, né, a pessoa realmente foge daquilo de uma maneira mais prejudicial a ela, né? Mas não necessariamente isso. Essa fuga que a gente faz com a comida, que a gente escolhe alguma coisa e fica comendo compulsivamente, ou nem tá com fome e vai comer, porque no fundo a gente não tá querendo lidar com o que tem que lidar dentro da gente. Então pode ser um dia assim bem desafiador, a semana em geral, né? Mas segunda-feira tá um dia muito movimentado, muita coisa no céu, tá? Alguns desafios, a Lua vai estar desafiando alguns planetas, né? Fazendo ali uma conversa difícil, né? Uma conversa pontiaguda mesmo, em que algumas arestas, né? Algumas pontinhas ali podem machucar, podem ferir. Então vai ter muita essa movimentação em relação aos nossos ideais, em relação aos nossos pensamentos, em relação àquilo que a gente acredita. O nosso mundo, ele é aquilo que a gente acredita que é. Então se eu acredito que tudo é difícil,
as coisas vão ser difíceis para mim. É a mesma situação para duas pessoas que têm crenças diferentes, ou seja, que acreditam em coisas diferentes, vai trazer ali um resultado diferente. Então, a pessoa que acredita que tudo é difícil, ela só vai encontrar dificuldades, problemas, entraves na vida dela. E a mesma pessoa que percorre o mesmo percurso, não tendo essa crença, tendo uma crença de que as coisas acabam se resolvendo no final, ela sempre vai ter essa abertura, né? Então, quando parece que vai dar errado, para ela vai ter um lapso ali e vai se abrir. Perceba na sua vida se existe aí algo que se repete, algo que sempre acontece da mesma forma, que sempre tem o mesmo fechamento, porque é ali que está a sua crença e é ali que você precisa começar a perceber que ela pode ser mudada, ela pode ser transmutada. Então, eu recomendo muito o Theta Healing, né, que é uma terapia de cura quântica, que faz essa substituição das crenças de uma maneira muito efetiva e muito rápida, né? Mas quem não puder investir, enfim, quem não puder procurar uma ajuda externa, começa a perceber, faz uma lista, reflete sobre o que você acredita sobre relacionamento, sobre dinheiro, sobre trabalho, sobre família, sobre a vida em geral. Aquilo que você colocar no papel é aquilo que você acredita sobre as coisas. E aí dá uma lida para ver se não tem nenhuma crença ali que está te limitando, que está impedindo você de avançar naquele tema. Então, num relacionamento, se você acreditar que nenhum homem presta, você vai atrair só homens que não prestam. Você vai estar sob este viés, né? Existe até na psicologia esse estudo, né? E quando a gente está grávida, por exemplo, a gente só vê grávida na rua, que é o viés de confirmação. Por quê? Porque o seu cérebro, ele tá com a antena ligada, o radar ligado, procurando aquilo que você tá pensando, aquilo que você acredita. Então, é comprovado também, né? E aí, como que você pode mudar isso? Se reprogramando, né? Aí vai ser de uma maneira mais manual, vai ser de uma maneira mais natural e você vai ter que exercer a repetição. Você precisa conversar com o seu subconsciente e aí você pode fazer isso durante uma meditação em que você esteja bem relaxado, em que você esteja bem tranquila e fazer essa reprogramação e falar com você mesma, né? Falar assim, olha, você acredita nisso, mas não é bem assim, então vamos fazer um exemplo, né? Só pra gente poder ilustrar. Então você acredita que nem homem presta, né? E só tem problemas de relacionamento. Aí você vai meditar, você vai relaxar e você vai falar com você mesma. Pode ser em voz alta, pode ser mentalmente. Você vai falar, eu sei que você acredita que nenhum homem presta, que todos os homens traem, que eles não são bons o suficiente, enfim, não tem capacidade de fazer você feliz. Conversa ali e fala algumas outras visões dessa crença, né? Mas eu sei que existe sim um homem perfeito para mim. Eu sei que existem homens bons, eu sei que existem homens honestos, monogâmicos, que estão a fim de se relacionar profundamente com alguém. E eu sei que eu posso, eu consigo, eu mereço atrair um homem assim na minha vida. Olha como o seu cérebro vai receber isso. Ele vai falar, nossa, é mesmo, você merece, sim. E ele vai começar a perceber, ele vai começar a cair uma ficha para ele. E você vai mudar a sua vibração, porque você fez o seu cérebro acreditar naquilo. E a partir do momento que ele acreditar, vai haver um reajuste naquele radarzinho, né, que ficava só se atraindo para esse tipo de homem, e vai começar a mudar. E você pode perceber isso na vida prática. Claro, dependendo do nível dessa crença, dependendo da profundidade disso, não vai ser uma vez. Então você vai repetir, e você vai repetir. E toda vez que vier esses pensamentos, você vai falar, cancelado. Eu acredito que existe um homem perfeito para mim. Eu acredito que existem homens honestos com as mulheres, monogâmicos, enfim. Você vai ficar repetindo aquilo até o seu subconsciente acreditar, né? Até acessar o seu nível mais profundo. E eu acabei falando de relacionamento, né?
E essa vai ser uma semana que a gente vai ter a lua em Libra, então pode dar uma mexida sim com os nossos relacionamentos, né? A gente tá tendo esse eixo de Câncer aí, Capricórnio, tem questões familiares envolvidas, mas querendo ou não, as nossas questões de relacionamento, a maioria tem origem lá no relacionamento com os nossos pais ou o relacionamento dos nossos pais. E essa semana pode estar mexendo aí em questões como se fosse para mostrar para você, para direcionar você, que a origem dessa questão de relacionamento tá lá no seu relacionamento em família, né? Essa questão da gente buscar o nosso pai no nosso relacionamento, né, para uma mulher, ou o homem buscar a mãe. Então ele não busca uma parceira, ele busca uma mãe. Então ele quer que ela seja a empregada dele, ele quer que ela cuide dele como se fosse uma mãe, né? E a gente sabe que esse tipo de relacionamento tende a não dar certo, porque não existe ali um relacionamento de homem e mulher no inconsciente, né? Fisicamente, sim, claro, mas existe ali uma máscara, né? Existe ali uma procura de uma mãe, né? Substituir a mãe, ou enfim, buscar inconscientemente a mãe, né? E com o nosso pai é a mesma coisa, a gente quer um homem que cuide da gente, que nos sustente, talvez, financeiramente, e tudo isso é inconsciente, mas é aquela busca pelo pai ideal, pelo pai herói, e não pelo pai que eu tive. Percebe a diferença? Então vai ser uma semana que pode mexer com todas essas questões inconscientes. E aí você começa a perceber questões no seu relacionamento e você não entende por que está acontecendo aquilo. Mas tem sim origem em questões, em feridas, em curas que você precisa realizar. E essa vai ser uma semana perfeita para isso. Não tenha medo de encarar o que precisa ser encarado. Não tenha medo de tomar a rédea da sua vida nas suas mãos e direcionar ela para realmente uma direção positiva para você, né? Como se você tivesse de novo diante daquela encruzilhada e você pudesse escolher o caminho da luz, do amor, das coisas positivas, leves, que fluem na sua vida e continuar, né, às vezes no caminho da dor, dos problemas, das questões mais difíceis, profundas, que fazem você se sentir sempre com a energia baixa. Então é momento de escolher que caminho você quer seguir a partir daqui. Realmente é o momento da gente deixar para trás toda a ilusão, todas as crenças limitantes, tudo aquilo que tá como um véu na minha frente, que eu não consigo ver, todas as minhas ilusões, ou seja, eu acho que é verdade, e muitas vezes elas podem cair, né, vir à tona, ter uma desilusão, então tirar esse véu para você perceber que você estava iludida, que você estava criando uma historinha na sua cabeça e que a realidade é outra. Então tá muito positivo para a gente encarar a realidade, né? Ver a realidade como ela é, assumir a responsabilidade sobre ela, sobre a sua própria vida, sobre você mesma, e olhar para o seu futuro, olhar para onde você quer ir, para o seu nodo norte, né? O seu norte ali, apontando a estrada, né? Cuidando das suas feridas, das suas raízes, das suas emoções, porque ele está em Câncer, né? E curando tudo isso mesmo, tendo a oportunidade de cuidar de você, né, de olhar para você, de fazer o que tiver que ser feito. Então é muito positivo para esse movimento. E às vezes, claro, a dor que vier, ela é um pedido de cura, ela é um pedido de me acolha, me ame, me cure, cuide de mim, porque eu também sou parte de você, como se ela estivesse falando isso, porque a gente tem a tendência a excluir, a gente tem a tendência a se afastar do que dói. Mas a gente se afastar, a gente reprimir, a gente ignorar, não cura. E uma hora aquilo volta, tá? Então tudo que vier, porque realmente chegou a hora de cuidar e curar. Aí na terça-feira, então, né, já comentei que a Lua vai estar em Libra, então as questões de relacionamento, as questões, né, que vão fazer a gente olhar para o outro na nossa vida, olhar o papel do outro na nossa vida e sempre olhar eles como espelho. Então, tudo que incomoda, tudo que eu admiro, tudo que a pessoa faz, né, e de certa forma mexe comigo. Por que que mexe?
né? Porque com uma pessoa a mesma atitude não faz diferença nenhuma e para outras aquilo faz. Olha que engraçado, né? Então não existe uma regra, é porque tá dentro do meu espelho, né? Tá dentro do meu espectro de cores ali. Se não pega, né, não reflete, então aquilo não me afeta. Mas quando reflete, quando tem espelhamento ali, é porque realmente está dentro do meu espectro de cores, né? E o que seria esse espectro? Aquilo que eu tenho dentro de mim como positivo, como qualidade, como algo bom, né? Que eu, às vezes, por exemplo, essa questão da internet hoje em dia, tá tendo muito essa questão do espelhamento, né? Então você segue uma pessoa e ela se torna uma inspiração para você, ela se torna um ídolo para você. E o que significa isso? Significa que eu espelho nela tudo aquilo que eu já tenho dentro de mim e eu não consigo ver. Eu não consigo perceber, eu não consigo dar valor, eu não consigo acessar, então eu projeto no outro. E eu vejo ela como essa pessoa que tem todas as qualidades que eu já tenho, mas eu não consigo reconhecer. Olha só que engraçado, né? E é uma coisa que eu tento evitar, justamente essa exposição, porque a minha inspiração, ela é a minha mensagem, não é a minha pessoa, né? Porque eu sou uma pessoa comum, eu sou uma pessoa que tem defeitos, eu sou uma pessoa que tem dificuldades, às vezes, né, de relacionamento, de coisas que eu tenho que lidar em mim. E eu não gosto dessa projeção, né, que a internet traz, de fazer você parecer perfeito, fazer você parecer um modelo para alguém, né? E eu não quero ser modelo para ninguém. E às vezes isso prejudica o meu trabalho por ter essa dificuldade dessa exposição, né? Por não querer ser esse modelo, né? A pessoa que está ali na frente. Mas às vezes é necessário, né, no meu trabalho, mas eu realmente evito o máximo. É alguma coisa que eu tenho que trabalhar em mim, né? O meu mapa já aponta isso. E quem fizer o curso de astrologia vai entender muito bem isso. Eu vou usar muito o meu mapa como exemplo, então eu vou explicar como que funciona isso. Mas, da mesma forma, aquela pessoa que eu não gosto, aquela pessoa que me incomoda, todas as características ali, elas estão apontando para mim algo que eu tenho que trabalhar em mim. E não necessariamente vai ser aquilo especificamente. Então, não é porque a pessoa, sei lá, é desonesta que eu sou desonesta. Claro, pode ter em mim uma desonestidade reprimida? Claro, pode ser isso sim. Mas, às vezes, ela está tentando me mostrar algo que eu preciso acessar em mim. E às vezes é até um oposto. Então ela vem me lembrar que eu tenho que trabalhar mais a minha honestidade, ou eu tenho que ser honesta comigo mesma. Então olha a diferença, né? Perceber que tipo de mensagem aquele incômodo tá me trazendo. E isso vai estar muito forte nesses dias, né? Cuidar das palavras, cuidar daquilo que diz. Pode ser um momento ali de alguma discussão, de alguma conversa difícil. Se for ter alguma conversa, se for tocar alguma ferida, tenha mais atenção às palavras, aquilo que você vai dizer, da maneira que você vai dizer, ainda mais porque Mercúrio está retrógrado, né? Então não é um bom dia para conversas, tá? Elas podem estar confusas, elas podem estar cheias de mágoas, de dores, de feridas. Então vai ser mais aquele momento que a gente vomita aquilo que a gente está entalado, né? Do que realmente resolver a situação. Então não é o melhor momento para isso. Na quarta-feira é a mesma coisa. Então a Lua ali com uma quadratura com Marte, esse aspecto, na verdade, ele vai estar influenciando muito o que eu acabei de falar. Então a tendência à discussão, à briga, a ter essa conversa mais acalorada tá muito forte. Aí a gente tem a Lua fazendo também aspectos desafiadores com Saturno, com Plutão. Então é um dia ali que a coisa ela vai dar uma esquentada, pode vir à tona e aí eu tenho que lidar com aquilo. E aí eu percebo a minha dificuldade em assumir a responsabilidade, a minha dificuldade em me curar, a minha dificuldade em ir na direção que eu tenho que ir. Então perceber, né, tudo isso. Mas a Lua também vai fazer bons aspectos com Júpiter e com o Sol. Então tem um lado positivo ali. Pode ser também um momento que vai surgir uma confiança, um momento que vai surgir uma esperança de que tudo vai ficar bem. Você se sente em paz em algum momento, ou se isso não acontecer,
eu estou dizendo para você, tudo vai ficar bem. Tenha confiança na vida, tenha confiança em você mesmo, se conecte com essa parte sua que sabe as respostas, que sabe que tudo vai ficar bem. Para de projetar tanto no fora, para de projetar tanto no outro, aquilo que já tem dentro de você, né? Tenta resgatar isso, resgatar essas coisas positivas que você acha que o seu ídolo tem e saber que você tem dentro de você. E do mesmo jeito, tenta trabalhar essa sombra que você vê no outro e perceber que ele só está te apontando o caminho para você se curar, para você se livrar disso, para você se sentir mais leve. Porque toda sombra que a gente tem, ou seja, todo sentimento negativo, ele pesa no nosso corpo. Então a gente fica literalmente uma pessoa pesada, né? Você deve conhecer alguém que é pesado, que quando chega perto você já sente aquele peso, né? A energia do ambiente cai. Então é porque a gente realmente agrega, né, antimatéria, a gente agrega essa energia que fica ali rondando e afetando todo mundo que está em volta dela. E é o momento da gente fazer essa mudança, virar a chavinha, porque a gente vem de um condicionamento e é a hora de romper esse condicionamento. É por isso que acontecem esses eclipses, essas mudanças de energia, como se fossem chacoalhões mesmo do universo, para ver se sai essa coisa impregnada, sabe? Vamos chacoalhar para ver se sai voando, né, o que está grudado aí. Então não veja como negativo, não importa o que esteja acontecendo com você, tá bom? Na quinta-feira, a lua já amanhece em Escorpião. E vai ser aquela noite de prestar atenção nos sonhos, ou que os sonhos vão ser mais profundos, ou pode ter até mesmo pesadelos, né? Porque Escorpião ele pega ali bem nas nossas sombras. Então, assim, perceba que vai ser uma semana bem estranha, né? Bem desafiadora ali. Eu não consigo dizer, olha, você vai acontecer isso ou você vai se sentir de alguma forma, mas perceber como você se sente, porque o céu ele tá apontando ali uma semana bem movimentada emocionalmente, né? Então Libra é um signo mais racional, a gente fica mais mental, mas quando entrar em Escorpião, aí vai para a emoção, aí pega lá no fundo, né? Pega tudo que tá nas nossas entranhas, pega tudo que tá lá no nosso inconsciente e mostra, né? E traz à tona. Então, por isso que na lua em Escorpião, as pessoas têm mais dificuldade, né? Elas têm dificuldade em lidar com esse lado emocional, ainda mais quando pega a sombra, né? Quando pega tudo que é desafiador, tudo que é difícil de lidar. Então, pode sim ser um pouco mais forte aí, um pouco mais profundo. Ela vai fazer oposição a Urano e isso, né, tá mostrando pra gente, tá pedindo pra gente desapegar. Então vai vir toda essa sombra e muitas vezes a gente vai ter vontade em guardá-la de novo na gaveta, em voltar ela lá dentro e continuar com ela dentro de si. Então dá aquela chacoalhada, você sai pegando no ar tudo que estava engrudado em você e colocando de volta, né, numa bolsinha ali, porque você acha que aquilo é seu, você se identifica com aquilo. E toda essa movimentação é para mostrar para você que não, é para deixar ir. Então, finalizações de relacionamento, términos, tudo que acabar nessa fase, né, nesse entre eclipses, nesse mês, enfim, tá mostrando que você precisa deixar ir, que é melhor para você, que é a melhor opção. Eu não lembro se eu já contei isso, eu acho que aqui no podcast não, mas eu namorei por muito tempo, tive um relacionamento muito longo de 7 anos. Então imagina, né, 7 anos com a mesma pessoa e era um relacionamento bem conturbado, porque eu vivia cheia de dúvidas, né, então uma hora eu queria, outra hora eu não queria, uma hora eu queria, uma hora eu não queria. E chegou um momento que eu optei por não querer, né, e ficou lá tudo bem um tempo, mas depois, mais uma vez, eu mudei de ideia, né, eu mudava muito de ideia nesse relacionamento, porque no fundo eu não tinha certeza. E é muito engraçado isso, né? Quando a gente começa a duvidar, quando a gente não tem essa certeza, no fundo não é, né? Então a dúvida, ela mostra um não ali mais forte, porque se a gente tivesse certeza, seria sim, né? Então se você já não tem certeza, o não ele fica mais forte, porque senão não tem dúvida. Sabe quando a gente não tem dúvida? É que realmente é um sim, né? Um sim bem grande. E depois, né, desse último término,
acabou acontecendo de não dar certo, né? De não voltarmos a nos relacionar. E naquele momento, eu tenho Lua em Touro, então eu tenho essa questão com apego emocional para ser trabalhada, né? E o meu apego falou mais alto, então eu lembro que eu sofri muito, eu fiquei muito naquilo, mesmo não tendo certeza, olha só, né? E aí quando teve todo esse processo, eu lembro que eu me apegava a esse relacionamento, que já estava falido há muito tempo, que já não estava dando certo, mas eu me apeguei, né? Então olha o apego aí, né? O apego emocional ainda. E naquele momento eu não via, né, outra pessoa na minha vida, outra opção a não ser aquela, e ficava naquele, né, turbilhão emocional ali que o apego, né, envolve. E se eu pudesse voltar atrás e dizer para mim mesma naquele momento que eu ia conhecer alguém melhor, que ia tudo ficar bem, que eu ia conhecer a pessoa certa, então eu precisava soltar. Como que eu vou aceitar algo novo, né, na minha mão que já está cheia, né? Então imagina, você está segurando lá um monte de coisa na sua mão, alguém chega com algo muito melhor e você não consegue simplesmente deixar aquilo que já está na sua mão, que você nem gosta tanto, que nem é tão bom, enfim, que não faz sentido para você por simples apego. Só que na nossa vida, né, muitas vezes a gente não vê o que está sendo oferecido, porque antes a gente precisa soltar. Então, se vai embora, solta, deixa aí e confia que o melhor está por vir. Então, eu soltei, né, e depois de 1 ano e meio, mais ou menos, eu conheci essa outra pessoa. Mas olha o tempo que teve aí para eu desapegar de verdade, para eu me curar, para eu soltar. Então, tem também essa questão do tempo certo das coisas. A gente quer tudo para ontem, a gente quer tudo no nosso tempo, mas a gente não está preparado para receber. E se a gente não estiver preparado, não tem como chegar. Porque mesmo que chegue, você não vai perceber, você não vai notar, porque não está no mesmo nível de frequência, né? Então, se estiver acontecendo algo nesse sentido na sua vida, confia que é realmente o momento de ir embora, o momento de soltar, de deixar ir, tá? Então, tenha um mês aí maravilhoso, que seja muito leve dentro daquilo que ele tiver que ser, que você consiga perceber os aprendizados que ele tem para te trazer de uma maneira leve, fluida, fácil, e que isso seja o melhor que você precisa nesse momento e o melhor que você pode ter, tá bom? Então, um grande beijo e um ótimo mês para você.